Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse ambiente, mais um devocional, nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico de Tiago. Começamos ontem, se você não assistiu, dá tempo de voltar, assistir o devocional de ontem e acompanhar a leitura do livro completa, do livro de Tiago. É um livro incrível e nos traz muito ensinamento à luz da Bíblia, né? E é um estudo bíblico, a gente lê um pedacinho, comenta, lê mais um pedacinho, eu tento explicar e decifrar, interpretar a palavra da forma mais simples que eu consigo, para que todos entendam, para que não hajam dúvidas. E é isso, vamos começar com a leitura deste capítulo, Tiago, capítulo 2. Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Acepção de pessoas é dividir, né, uma pessoa da outra, diferenciar. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomando-os de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Essa questão de acepção de pessoas, Jesus sofreu na pele essa depreciação. Jesus, ele nasceu num ambiente, em Nazaré, era um ambiente de extrema pobreza, de extrema simplicidade. E ele nasceu no chão, com os animaizinhos, né? Por isso tem aquela imagem da manjedoura, Jesus deitadinho num negocinho de palha no chão, com os animaizinhos em volta, porque a família de Jesus eram pessoas muito humildes. E aí Jesus, quando começou o seu ministério, aos 30 anos, foi para Cafarnaum, foi indo para todas as cidades, e em cada cidade que ele chegava, ele se juntava com a escória da sociedade, com os que não eram valorizados pela sociedade, os que eram pobres, os que eram mancos, os que eram cegos, os que eram as viúvas. Ele se juntava com os menos favorecidos, com aqueles fariseus, os romanos, aquela galera que se dizia homens de Deus, que eram religiosos, fazia essa acepção de pessoas. E ele se juntou com essas pessoas, com os que não eram valorizados pela sociedade. Aqui, por isso, fala: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu? E Jesus falava: eu não vim para os que já estão, sei lá, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os pobres, eu vim para... Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E quando Jesus estava ali, iniciou seu ministério, uma das dificuldades que as pessoas tiveram de acreditar que ele era o Messias, que ele era o Filho do Homem, era justamente isso, porque ele era pobre. Os fariseus
eram homens religiosos que andavam com vestes muito bonitas, com aqueles chapéus na cabeça, eram homens que eram ricos, né? E Jesus era pobre, então eles pensavam assim: como que pode um filho de Nazaré, daquela cidade tão pobre, ser o Messias? Então veja como que os valores já eram deturpados naquela época. Para aquela época já se pensava que para andar com Deus, para ser alguma coisa, precisava ter dinheiro, precisava ter status, precisava se vestir com vestes reais. Então, Jesus sofreu muito para que crescem nele, que as pessoas crescem nele, que as pessoas o valorizassem como o Messias, justamente por isso. Porque ele não era de uma família rica, porque ele não usava vestes é, com bordados, ele era muito simples, muito humilde. E como que pode a simplicidade, a humildade ser motivo de falta de credibilidade, vamos dizer assim, né? É aí que a gente vê como que os valores foram deturpados desde o início dos tempos, como que o dinheiro vem dividindo nações, dividindo pessoas, dividindo famílias, como que o dinheiro tem esse poder destrutivo. O dinheiro, a gente vem falando disso, né? Falei disso na segunda, falei disso na segunda? Não, na segunda não teve devocional, né? Eu comecei a partir da terça. Falei na terça, falei ontem. Hoje se repete sempre essa essa lembrança de que o dinheiro, a gente precisa saber o equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio para lidar com o dinheiro. A gente não pode servir a ele que não que nos serve. Lembrem-se disso, para que vocês consigam fazer essa distinção, para que é distinção, acho que é, para que vocês não se percam no caminho por causa de dinheiro. Lembrem-se bem, ele tem que nos servir, não somos nós que servimos ao dinheiro. Quando nós servimos ao dinheiro, nós servimos a dois senhores, porque nós servimos a Deus e servimos a Mamon, o Deus das riquezas. E a gente não pode fazer isso. A Bíblia fala que isso é pecado de morte. Se você segue o dinheiro, se você segue a Mamon, você vai pelos caminhos da morte. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Viram isso, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ontem eu vi o Tiago Brunet falando que uma gota de água podre num copo de água limpa coloca tudo a perder, né? Deixa toda a água inutilizável. E assim acontece conosco, assim acontece com a gente. Se a gente faz tudo certo, se a gente segue princípios, se a gente tem valores, se a gente segue a Deus, se a gente faz, mas num ponto, numa coisa a gente está errando, se numa coisa a gente está pecando, todo o resto vai perder a utilidade. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém, matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa eu só mudar aqui essa música. A fé sem obras é morta. Aqui é uma coisa muito clara já, né? Que quem não tem misericórdia com o outro não vai receber misericórdia do céu. Tudo que a gente precisa receber de bom, a gente precisa fazer pelo outro de bom.
Senão não vai vir até a gente, porque a gente não está contribuindo com nada, a gente não está fazendo nada. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se você, mais uma vez, seguir a Deus, anda com Deus e olha para o seu irmão, vê que ele está precisando de algo e não faz nada para mudar, não faz nada para ajudar, só fala, ai, vai com Deus, Deus vai dar. A fé sem obras é morta. É uma gota de água podre em um copo de água limpa. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Essa passagem é muito forte, né? Quando Deus, ele falou para, não sei se foi Deus, foi um anjo de Deus, enfim, falou para Abraão, né? Leva teu filho para o monte que para sacrificá-lo por mim, porque se tu tem fé em mim, se tu crer, tu vai fazer isso. E Abraão pegou Isaac, foi de madrugada, levou ele para o monte para sacrificá-lo. Naquela época, os homens levavam cordeiros, né, para fazer sacrifícios ao Senhor, matava, imolava o cordeiro, entregava o sangue em sacrifício para o Senhor. E Abraão foi levar o filho dele, Isaac, porque Deus tinha mandado, sem duvidar, ele foi. E no caminho, o Isaac perguntou: meu pai, se a gente está indo fazer sacrifício, cadê o cordeiro? E ele falou: Deus proverá. Ele estava indo, mas ele estava indo com a fé de que Deus não ia deixar ele sacrificar o próprio filho. E mesmo que fosse consumado, ele teria o feito, porque ele tinha fé que algum propósito tinha naquilo. E para vocês saberem, quando ele chegou lá em cima, que amarrou Isaac, que foi começar a matar o Isaac, né, a sacrificar o Isaac, apareceu um cordeiro no morro e Deus parou ele e falou: Não faz isso, faz com o cordeiro. Deus queria testá-lo para saber se ele ia entregar o próprio filho, em nome da sua fé em Deus, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus e Deus interviu. Deus falou: Não, você já creu o suficiente. Não faça isso para me provar nada. Não sacrifique seu filho, sacrifique o cordeiro e vai. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós finalizamos aqui o capítulo, mas a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre o que lemos. O capítulo inteiro está voltado para essa questão da fé, de ter fé com obras. A fé alinhada com obras é um caminho sem erro, é um caminho que dá certo, é o caminho que a gente precisa percorrer. E aqui ele também está falando de acepção de pessoas, que não devemos fazer acepção de pessoas, principalmente porque uma tem dinheiro e a outra não, principalmente porque uma se veste bem. O que é se vestir bem? Tipo, se veste com roupas caras, com roupas de marca e a outra não. Porque, enfim, todas essas coisas, tipo, da terra,
coisas materiais que fazem pessoas serem afastadas uma das outras, que fazem a comparação gritar tão alto, principalmente hoje, numa época de rede social, onde todo mundo mostra a vida ali no Instagram e está sempre querendo mostrar uma vida incrível, uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida de prosperidade, cada um querendo ser melhor do que o outro o tempo todo. Gente, isso é pecado, isso é pecado. Vocês precisam se atentar para a palavra e não fazer acepção de pessoas, olhar para um da mesma forma que olha para outro. E como que eu vou fazer isso? Pede para Deus te ajudar, pede para Ele te ajudar. Fala, Deus, eu não quero fazer acepção de pessoas, nem com atitudes, nem com pensamentos, porque a gente faz às vezes com pensamento. Às vezes no nosso pensamento a gente julga as pessoas, a gente pensa uma coisa que não deveria ter pensado. Então pede para Deus, arranca pela raiz de mim ainda essa sensação, arranca esse julgamento, arranca essa acepção que eu estou fazendo porque eu não quero fazer. E olha só como mais uma vez o dinheiro vem dividindo as coisas, o dinheiro vem fazendo essa acepção, porque é sempre porque alguém tem e o outro não tem, porque alguém faz e o outro não faz, porque alguém viajou e o outro não, porque alguém. É sempre essa divisão pautada no dinheiro e nas coisas que ele proporciona. E a nossa fé sem obras é morta porque, mais uma vez eu reforço, não adianta fazermos tudo certo, andarmos com Deus, seguirmos os princípios e não amar o nosso próximo, porque a nossa obra, em fazer a obra, estar em movimento, é amar o próximo. A gente está seguindo um dos principais mandamentos que Jesus deixou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque se a gente vê o outro sentindo quando a gente tá com fome, o que é que a gente faz? A gente se alimenta, enche o nosso corpo de nutrientes para continuar, né? A gente não consegue negar uma comida pra gente mesmo, tipo, eu não vou me negar comida, eu tô com fome, eu vou comer. O que a gente consegue fazer às vezes, né, negar um doce, negar uma coisa, porque é pro nosso bem, pro bem do nosso corpo, da nossa saúde física. E como que se a gente não nega pra gente e a gente tem que amar o nosso próximo como nos amamos, por que que a gente vai negar pro próximo? Sabe? Por que que a gente não vai interferir? Por que que a gente não vai fazer algo para ajudar? Por que que a gente não vai? A gente tem que fazer. A fé sem obras é morta. Mais uma vez eu reforço, não adianta a gente fazer tudo certo e faltar um pedacinho. Não adianta a gente fazer tudo conforme está escrito, mas não se atentou para uma coisinha, não ter obra, não ajudar o outro. Existem muitas maneiras de ajudar o próximo. Se você quer fazer isso, se você quer ser uma pessoa que tem uma vida baseada nas obras que você realizou, nas pessoas que você ajudou, pede para Deus. Pede para Deus situações, fala com Deus, conversa com Ele. Ele é teu Pai, Ele está aí esperando você conversar com Ele para Ele te entregar as situações, para Ele te entregar a abundância, para Ele te entregar a prosperidade. Foi igual que eu falei ontem sobre Deus não vai te dar o muito se você não é fiel no pouco. Se você fica se agarrando ao dinheiro, pensando, mas se eu der para fulano vai faltar para mim. Gente, isso é ganância. Isso é ganância. Você está pecando, você não está fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Então pede para Deus, Deus, eu quero ajudar. Deus, eu quero ter obras. Deus, eu quero não ficar tranquilo com a necessidade do meu irmão. Então me ajuda, me ajuda. E você tem que dar o primeiro passo. Olha só, o servir traz uma sensação de, sei lá, gente, uma sensação de paz tão grande quando a gente tira da gente, dá para o próximo. A gente está obedecendo a Deus e a gente está se permitindo ser usado por Ele está agindo através de nós, porque Deus ele usa pessoas, Ele precisa das pessoas na terra para usá-las para a obra dele. Então, para um pouco, pensa, o que que eu posso fazer hoje para ajudar um pobre? Pobre, gente, não quer dizer que a gente está, sei lá, xingando a pessoa, não. Existem pobres, existem ricos, existem milionários, bilionários e existem miseráveis. O que que são pessoas miseráveis? São pessoas que, além de pobres, elas não têm uma capacidade
genética, uma capacidade intelectual de buscar a melhora. Ela é pobre e miserável, porque ela nunca vai conseguir, ela não vai encontrar as ferramentas de sair desse lugar de pobre e passar para um lugar de rico, de bem-sucedido, de milionário. Porque às vezes tem um problema mental, às vezes vive num lugar, sei lá, onde internet não chega, onde oportunidades não chegam, onde várias coisas, ó. Para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo. Eu, eu vi uma história, foi também o Thiago Brunet que estava contando. Ele foi fazer a obra dele, né? Ele foi em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro levar acho que foi cesta básica para uma comunidade. Ele ia entregar em 7 casas. E ele fala que na primeira casa que ele escolheu para entregar essa cesta básica, essa comida, a família era o pai, a mãe, os dois com problemas mentais, visivelmente com problemas mentais, e eles tinham muitos filhos, não sei se era 7 filhos. E aí o Tiago foi lá ajudar, né? E perguntou para ele o que eu poderia fazer pelo senhor hoje, porque essas eram pessoas miseráveis, porque eles não iam encontrar nunca ali a ferramenta para sair daquela situação, porque eles têm problema mental. Como que faz? E aí o que o homem pediu para ele? Se você quer mesmo me ajudar, leva minha filha ao médico, porque ontem o meu vizinho a violentou, estrupou ela. E, minha gente, imagina quantas pessoas estão passando por isso hoje, quantas famílias miseráveis existem no mundo. E a nossa responsabilidade é cuidar, é ajudar essas pessoas, é agir, intervir, não deixar que essas pessoas sofram, porque a gente tem a capacidade de diminuir o sofrimento do outro. A gente tem a capacidade, recurso, ferramentas para diminuir o sofrimento do outro. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, faça. É obra, você está fazendo o que Deus quer que você faça. Você está ajudando o seu irmão, você está o amando como a ti mesmo. E você está andando com Deus. Amanhã nós vamos continuar aqui no capítulo 3, né? E é isso, pessoal. Foi um texto bem como é que eu posso dizer? Direcionamento, né? O que você precisa fazer? Você vê que a Bíblia, ela é incrível por isso, ela é um manual. Ela te dá o caminho, ela te mostra o caminho, ela te abre os olhos, ela te diz tudo o que você precisa fazer para andar com Deus, para estar em comunhão com Deus, para ter a aliança de Deus e para ser salvo. Lembra da perspectiva da eternidade, não é para agora. Pensa, cara, você tá com R$ 1.000, alguém tá precisando de alguma coisa e você, sei lá, alguém tá precisando de 300, nem de tudo, alguém tá precisando de R$ 300 para pagar uma energia ou sei lá, comprar um remédio ou uma cesta básica e você tira de você porque você sabe que Deus vai prover, porque você sabe que aqui a gente está aqui para isso mesmo, a gente está aqui para ajudar as pessoas e na eternidade isso tudo não vai fazer sentido mais, a gente não vai precisar de dinheiro, a gente não vai precisar de roupa, a gente não vai precisar de nenhuma dessas coisas que a gente se agarra tanto aqui. Então não se agarrem ao dinheiro, não segurem, soltem, 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 porque é do interesse de Deus que você seja próspero e abundante. Então, quando você ajuda os filhos do Senhor, você tira de você, independente de você ter pouco ou muito, você tira e passa à frente. A remuneração espiritual vem, o retorno de Deus é certo, tá bom? Então é isso, graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito, muito feliz fazendo isso. Um beijo e até amanhã.